viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho, dirigindo um X-Fighter próximo à lua de Endor a serviço da Nova República Intergaláctica. Eu sou o James Paris e eu estou com esse esfregão, quietinho, limpando o chão dentro de um Star Destroyer, só pegando informação ali no corredor. Poucas ideias. Eu sou o Luiz Felipe, sou um padawan que está refugiado depois da Ordem 66 e escondendo a minha identidade. Eu sou o Gabriel Bossai e eu tô a bordo da Millennium Falcon clandestinamente, fugindo na orla exterior seguindo o Han Solo. Vai ser comido por algum bicho. E eu sou Eric de Oliveira e eu tô correndo de pod, feito um maluco em Tatooine, tentando conseguir um motor novo pra minha navezinha toda esfarrapada. E hoje vamos viajar não apenas para uma terra distante, mas para uma galáxia muito, muito distante há muito tempo. Sim, senhores, vamos conversar sobre Star Wars, a franquia de Guerra nas Estrelas, porque foi assim que eu aprendi a chamar esse filme, que mudou a história do cinema e da cultura popular no mundo, James Parisi. É isso, André Castilho, e mudou de todas as formas possíveis no conteúdo que a gente usa, videogame, HQ, cinema, que é o mais famoso, né, até, enfim, action figures e tudo mais, e a gente vai falar de tudo isso hoje, daqui a pouco. Eu tenho que admitir pra vocês que quando eu era pequeno eu achava que Guerra nas Estrelas era que nem na Turma da Mônica, quando eles colocam um nome meio paródia pra falar de uma franquia. Pra mim, Guerra das Estrelas era tipo parodiando Star Wars, assim. Mas por que parodiando Star Wars? Porque eu não entendi inglês, então tipo, Star Wars, Guerra nas Estrelas, o que uma coisa tem a ver com a outra E quando tem você o não nome entende inglês? na Turma da Mônica, só que eu não lembro o nome. O que eles colocaram? Guerra no Espaço? Sei lá. Tinha um nome específico. Batalha no Espaço? Mas não tinha a ver com coelhadas? Mano, pode ser Batalha nas Estrelas. Boa. Batalha nas Estrelas. Ou coelhadas nas Estrelas, não era um negócio assim? Não, isso tinha quando eles mega entravam no mundo, mas quando eles só citavam, sabe? Tipo, o Batman com o Superman, Superlomão, a Cebolinha falava. aí tinha essa parada aí também. Mas eu já quero começar colocando que opção aqui. Vamos começar falando bem de Star Wars, pra pessoa já não chegar triste. Mas, pô, todo mundo só fala mal de Star Wars só porque os últimos filmes são duvidosos aí, né? Então vamos começar a falar bem do universo. Então nós vamos falar dos primeiros filmes. Não. É lógico, ou da série. Essa polêmica a gente coloca depois. Ou do Mandaloriano, ou do Rogue One, entendeu? Quão da hora é o universo de Star Wars pra quem já consumiu série animada, videogame, qualquer coisa que você consumiu, o tanto que dá pra você imaginar, e eu coloco isso em muito valor, principalmente filmes de fora também da saga Star Wars, tipo o Alita, a guerreira, o Guardian Angel. Anjo de Batalha. Anjo de Batalha, muito obrigado. Anjo de Combate, muito obrigado. Versões Turma da Mônica só inventando nomes aqui da minha parte. Mano, o universo é sensacional. Quando, tipo, o Harry Potter cria um esporte, a Alita cria a corrida com batalha lá, já é muito legal. O Star Wars, eles criam, mano, modo econômico, corrida de nave, parlamento. Midi-chlorians. Mano, vários planetas com vários tipos de governo diferentes. Tem um que é terra sem lei, tem outro que tem duas rainhas, porque uma é fake. Mano, é muito louco o negócio, cara. O que eu achei da hora foi quando eles mostraram Alderaan com 2 sóis. Não, não. Tatooine tem 2 sóis, não tem? Eu não vou mais bater na mesa, pode deixar. Peraí, qual que tem dois? Não, Tatooine tem 2 sóis. Mas não aparece também 2 sóis quando a princesa... Não, princesa Leia não. A mãe da princesa Leia. A pessoa não sabe sobre Star Wars, nós vamos tirar o... Não, a Amidala... Não vem com essa não. Eu assisti no cinema quando tava lá o Anakin Skywalker casando com a Amidala, com a princesa Amidala, e tinha 2 sóis em Alderaan. Ou tô ficando louco? Eu não sei responder. É efeito da câmera, é fio do Instagram. Eu não lembro o planeta agora. Eu não faço ideia. Mas assim, voltando... Não, o Eric manja mais que a gente. O Thiago... Não nesse nível, né? Eu não sei o mapa, o horóscopo de Star Wars, assim, pra saber quantas luas e sóis tem em todos os planetas. Mas é rápido, eu consigo ver aqui. Mas, voltando pro que o James estava falando, eu até sempre faço comparação aqui com outras franquias, né? E Star Wars me remete até muito a Game of Thrones, no sentido de que o George R. R. Martin, ele... E é George Lucas e George R. R. Martin. O George Martin, ele deixa vários períodos, né? Então você tem na série época de Westeros, que nós temos agora, mas
vão ter outras séries com o período da conquista dos Targaryens, que são 300 anos antes. Você tem a conquista dos continentes, que são anos antes. E em Star Wars tem isso, e é muito louco. Você agora vai ter algumas séries, né? Você tem o Old Republic, você tem o High Republic, você tem a época que os Sith controlavam, você tem a época que o Império começou a controlar, você tem a época que teve a Ordem 66, você tem a nova época que tem a Primeira Ordem, tá ligado? Eu acho essa história de ter períodos abrange muito mais, porque você tem histórias em períodos, e nesses períodos você tem várias histórias, então vai se abrangindo. Só não pode ter depois das sequels, porque senão vai ser ruim. Nossa. Não sabe. A tentativa de evitar as polêmicas cedo falhou. Então você tá aqui, já prepara, já começa a digitar freneticamente, fogo queimando no dedo, e concorda comigo com o Eric, eu sei que a gente tá certo. O Gabriel parece que também tem sensatez, mas... Ó, tá confirmado aqui, Alderan tem um sol apenas e o dia tem 18 horas. É Nabu, não foi Nabu? Eu acho que foi Nabu que eles casaram. Foi Nabu que eles casaram? Pode ser. Eu acho que eles Esse é casam o em podcast mais nerd que a gente tá tendo. Os caras estão discutindo o horário e onde foi o casamento. Tá ligado? Mas eu quero saber de vocês, falando sobre isso, o filme e o período favorito de cada um. Filme não, né? Pode ser qualquer um dos produtos de Star Wars. Filme, Qualquer uma série, das Das mídias. das mídias. Meu filme preferido é Rogue One. Mas eu gostei também de Mandalorian. Sério mesmo. Curti muito Aí Mandalorian. é fácil, é bom demais esses dois aí, assim. Foi no certo. Apelou, então não pode repetir. Acabei com os caras. Então Eu fala vou você, James. Qual foi que você mais gostou? Ó, então eu vou deixar fácil, vou deixar mais opções pros caras. Eu não vou falar que esse é o que eu mais gostei em filme, mas foi a época que eu mais consumi Star Wars pra valer, que foi na época do 3. Porque eu assistia muito o filme, porque era o único DVD de Star Wars que eu tinha em casa. E eu tinha um jogo de Play 2 que era sensacional, cara. Talvez um dos melhores jogos Star Wars. É que eu não joguei tanto assim os mais novos, os que tem mais a parte do online. Mas do 3, cara, você faz a história do filme, você consegue jogar a missão co-op. Cara, o jogo é sensacional. Então a época do 3 pra mim é diferenciada. Pra você, Eric, qual foi seu favorito? Não, o meu favorito é o Império Contra-Ataca. Mesmo eu gostando de todos os filmes, o Império Contra-Ataca ainda é o que eu mais gosto. E o que eu menos gosto é o episódio 3. Sério? É, porque eu odeio filme que eu sei que vai dar errado no final, sabe? Eu entendo, sim. Você assiste o filme inteiro sabendo que vai dar errado, e eu, tipo assim, até hoje eu não consigo assistir ele direito, porque eu fico, putz, daqui a pouco vai dar tudo errado. Não, eu confesso que é depressivo, é verdade. Porque assim, acaba... Porque o que acontece? Acabou lá a primeira trilogia, né? Eu imagino, não nasci naquela época, mas eu imagino acabando, o pessoal, ei, vamos comemorar com aqueles bichinhos lá, como é que é o nome da lua de Endor lá, esqueci e tal. É Wookiee? Ewok. Ewok, vamos comemorar com eles, tal, não sei o que, pá. Aí chega no final da trilogia, que é o começo da primeira trilogia, na verdade é o vilão nascendo, cara. Então assim, isso é muito não é só você vê o nascimento de um vilão. Isso é muito triste, né, cara? Se você for pensar assim, é triste. Mas o filme eu acho o filme muito bom, né? Mas é triste. Eu terminei com essa sensação também, com uma sensação assim amarga na boca, né? Um negócio meio esquisito. Eu também sempre tenho essa sensação com qualquer filme que também tem alguma coisa que vai acontecer, assim. Então eu entendo. Então, sei lá, quando tem a luta do Anakin com o Obi-Wan, você fala, cara, eu queria ver um desfecho diferente. Aí não, é aquilo que acontece. Padmé vai morrer. Não acredito, mano, ela vai morrer mesmo. Então não tem como controlar. Mas você falou um negócio aqui que eu fiquei pensando. Um dos episódios que a gente gravou foi do MCU, né? E a gente falou sobre vilões e o pessoal ficou brigando, falando, não, porque não pode ter origem de vilão, porque humaniza muito o vilão, outras pessoas defenderam. E você acabou de falar que Star Wars foi um dos primeiros a fazer isso. Que conta a história de um vilão. É realmente a narrativa sobre o Anakin e o Darth Vader, né? A transição ali, tá ligado? Então, Star Wars foi inovador em muitos sentidos. Então eu quero já complementar um negócio que eu não falei naquilo lá e que eu acho muito interessante falar aqui, que é o seguinte, o que nos diferencia, ou melhor, o que define que uma pessoa vai ser herói ou vilão não é aquilo pelo qual ela passa. Porque todos passam pelas mesmas coisas, todos têm os mesmos problemas e todos podem ter os mesmos traumas. O que define um herói ou vilão é como ele vai reagir àquilo. Então, por exemplo, Bruce Wayne, que você adora tanto, né? Como que ele reagiu à morte dos pais? Ele resolveu combater o crime. E o Coringa, como ele reagiu à morte da mãe? Virou Coringa.
Então, esse é o lance, assim, como que uma pessoa reage a uma coisa vai definir o caminho dela. Ela vai sofrer tragédia, vai sofrer problema. Se a gente for para a história bíblica, Pedro reagiu à negação que ele fez de Jesus, reconhecendo o erro e se tornando o grande líder da igreja. Judas reagiu à negação, à traição dele, se matando. Entendeu? Não conseguiu aguentar aquilo. Então, na verdade, todos nós vamos ter decepções, frustrações, problemas e vamos cometer erros. Mas o que vai diferenciar se a gente vai dar certo ou não é a nossa reação a tudo isso que a gente sofreu. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Não, brincadeira, faz sim. Cara, muito Inclusive, errado, né? antes da gente escutar aqui, eu ainda vou lembrar que a gente tem que escutar o Gabriel e o Luiz também, os filmes. Mas uma coisa que eu tava pensando aqui na hora que o Luiz começou a falar do MCU é que a gente tava falando muito os heróis de Boku no Hero tinham uma mega motivação, não sei quem tinha uma mega motivação, o Thanos tinha um ponto, e etc. Eu penso no Darth Vader agora lembrando, no começo ele era mó egoísta, eu só tava pensando dele, que vilão safado. Ah, mas o cerne ali do Darth Vader é ser alguém egoísta e um pouco narcisista, assim. Você vai, a construção do Anakin é meio isso, assim, no sentido de, tipo, vocês não deixaram entrar no conselho, eu tô com raiva disso. Não, mas ele tem o amor dele. Tem o amor dele. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Tá bom. Mas, você pensar, é a primeira vista. Eu até tava discutindo com um amigo meu e eu comparei o Anakin com o Kylo Ren e me arrependi muito. Porque parece que o Anakin fica revoltado, mas não, cara. Você vai analisar pelo que ele passou, ele era escravo. A mãe dele era escrava. Ele viu a mãe dele morrendo. Ele viu a esposa morrendo. Ele participou. Mas ele viu a esposa morrendo ali, assim. Não viu, né? Ele soube que a esposa morreu, sabe? Então não foi um egoísmo. Na verdade, ele assistiu o filme depois. Parece que a motivação é dele. Então, mas esse é o lance. Ele tentando proteger as pessoas que ama. Tá, mas esse é o lance. O Luke também viu os tios morrerem. O Luke também viu todas as tragédias, mas o Luke resolveu virar o Jedi. Enquanto que o Anakin Skywalker resolveu virar Sith. Mas o Luke fez isso depois que sabia que o pai dele era um herói Jedi, né? O Ben foi e falou assim, cara, seu pai é incrível, aí... Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão Sith Jedi, porque, na verdade, os Sith, no fundo, eles não são hereditariamente maus, é só que o Sith, ele é extremista, então tudo que tudo que um Sith faz é jogado ao extremo. Então, a maioria deles é mal, a maioria não. Todos que se tem notícia, né, da série são maus, mas eles não necessariamente... não é que a doutrina, se a gente pode dizer assim, entre aspas, né? Porque são doutrinas de interpretação da força. Os Jedi, eles caminham para o equilíbrio e os Sith caminham para a liberdade, e essa liberdade acaba aflorando tudo que tem de mal deles. Mas, voltando ao ponto do James, sobre a minha parte favorita, eu vou sair um pouco da caixinha e o meu filme favorito, eu diria que é o 3, sim, concordando com o James, grande opinião. O 3 eu acho que é a luta ali no final. Eu entendo toda a tristeza que é o filme, você assistir o filme sabendo que vai dar errado no fim, mas eu acho que é muito bem feito. E... o meu período favorito de Star Wars é a Velha República, que é muito retratado nos jogos online, que é o Knights of the Old Republic e Star Wars Old Republic, que é um MMO. E, cara, se você assistir as cinemáticas que tem pra anunciar expansões do jogo, são espetaculares. Os caras podiam pegar aquilo, já fizeram isso, né? Mas podiam pegar aquilo, compilar e fazer um filme live action que ia ser, tipo... É porrada comendo solto pra tudo quanto é lado. São 3, 4 forças, né? Não é só, tipo, Império, República. São 3, 4 impérios, 3, 4 forças disputando poder. Então, acho que é meu período favorito por causa disso. Tem muita guerra, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei dizer qual é o meu favorito, eu tenho dificuldade disso, assim. Então, deixa o Eric falar, porque ele tentou. Eu queria puxar isso porque o Eric, vocês não podem ver as caras, a gente já falou isso, assim. Eu tô gostando muito de ver as reações. Não, mas eu quero falar aí, Eric. Toda vez que a gente fala do 3, o Eric tá se contorcendo. Não é isso, não. Deixa eu só voltar no negócio do Anakin, pode ser? Pode. Porque a minha visão do Anakin, ela é um pouco diferente, eu acho. Porque, primeiro assim, eu gosto de Star Wars, sempre gostei, desde que eu sou criança, mas eu nunca fui muito fã do Darth Vader. Eu tenho vários bonequinhos dele, mas eu não sou muito fã dele. Talvez seja um dos personagens que eu menos gosto, assim. Eu gosto de vários outros, o dele eu não gosto. E do Anakin eu gosto menos ainda. Só que eu não vejo o Anakin dessa forma. Eu acho que o problema do Anakin é que ele sempre foi escravo. Ele era escravo em Tatooine.
E aí ele foi pra Ordem Jedi, e na Ordem Jedi ele é escravo da Ordem, porque ele não concordava com o que ele tava fazendo, mas ele é obrigado a ir contra o que ele queria o tempo todo, porque era a solução, era ficar escravo lá no planeta dele, né? Então ele meio que se submeteu, foi aprendendo, mas você vê ao longo da história que ele nunca estava confortável, ele nunca era livre, realmente, né? E quando ele resolve ser livre, ele se torna escravo mais uma vez, que ele se torna escravo do Império e do Palpatine, e ele passa a vida inteira como escravo. Então o problema do Anakin, eu nem acho que é tanto egoísmo, assim, eu acho que é um cara que ele passou a vida inteira sendo escravo da vontade dos outros, sem saber o que fazer, sem saber tomar as próprias decisões. E o único momento que ele toma uma decisão por si só, que é no final dos filmes, lá quando ele salva o filho dele, é o único momento que ele se torna um herói de verdade, que você vê quem ele foi sempre, que ele quer salvar a família dele. Desde o começo é isso. Mesmo que ao longo da jornada ele acaba matando a família dele, né? Mata a esposa, não sei o que lá. Mas quando ele realmente entende qual é a liberdade ali, é quando ele se torna herói e ele morre, né? E aí, esse é o cara que mais pra frente vai ser usado como referência na trilogia mais recente. Então eu acho que o Anakin é um personagem que ele foi mal retratado nos filmes. Por isso que eu talvez não goste do filme 3, porque eu acho que ele se torna meio com uma caricatura ali. Eu acho que não é isso o personagem, não é aquela caricatura do cara que mata a criancinha, só falta criar um chifrinho assim, ele fica até vermelho no lugar onde ele chega, assim, que fica avermelhado. Eu acho esquisito isso, acho que não tem nada a ver com o dilema do personagem que só queria ser livre e não conseguia em lugar nenhum. Ele nunca encontrou um lugar pra ele ser ele mesmo, sabe? Ele só se perdeu. Só que o problema é que os filmes foram transformando, e quando você pega o Darth Vader, que é esse grande personagem fortão, na verdade ele é um capacho do outro cara, assim, o tempo todo. Do Imperador, né? O tempo todo, assim, ele realmente, assim, o design de personagem faz com que ele pareça um cara ferrado, assim, um cara bonzão. Isso é padrão Star Wars. Um design muito bom. Ele parece um cara amedrontador, mas no filme mesmo, tirando alguns lapsos, assim, no meio de alguns filmes, ele é um cara, sim, que não faz a própria vontade. O Império não é dele, a tropa não é dele, o exército não é dele. Então, mas você acha que... Aí que tá um só ponto... ponto... Se você perguntar, porque eu sei que você vai criar um... Não, aí já era, já acabou o programa, mas fala. Um negócio aqui rapidinho, que eu lembro porque minha mãe gosta muito de Star Wars, então eu assisto desde que eu me entendo por gente. Só que quando eu era pequeno eu não tinha noção de certas cenas e tal. E aí eu lembro quando eu fui reassistir Uma Nova Esperança e vi a cena em que o Darth Vader tá numa sala e aí o general, o comandante, não sei qual a patente do cara, meio que tipo dá umas ordens pra ele, assim. E não é ele que tá no comando de tudo. Porque realmente a visão que eu tinha era assim, Darth Vader é o líder supremo de tudo. Quando você olha de fora assim, ele é o vilão principal, então ele controla tudo. E não, realmente, ele tipo é um capacho ali. Na verdade, tipo, o Tark tá acima do Darth Vader, assim, na verdade, ali. Só que o Darth Vader, por ser poderoso, por ser um Sith, por ter habilidades, às vezes a gente tem essa impressão que na verdade, comanda tudo, né? Tem um ponto interessante do Anakin Darth Vader aí, que eu acho que o Eric falou tudo e eu tava lembrando aqui um pouco da história. Todas as vezes que ele tenta ser livre, ele na verdade não consegue, porque ele, de fato, ele tá tentando fazer a vontade dele, mas ele sempre acaba errando em fazer a vontade dele. Deixa eu explicar isso direito. Tem a cena em que o Palpatine tá conversando com o Anakin Skywalker lá numa sala lá e contando pra ele assim, olha, existe uma maneira da gente reverter a morte, da gente ressuscitar uma pessoa. E aí ele tá ali tentando, se você for ver, é uma tentação que ele tá jogando pra cima do Anakin. Ele tá tentando o Anakin a sair do caminho da Ordem Jedi, que era um caminho de abnegação, um caminho de abstinência de muitas coisas, de negação de muitas coisas. Ele tá falando, olha, por que você não faz a sua vontade e vive o amor da sua vida, vive as coisas que você quer viver e tal. Só que aí no final daquele filme, e isso é muito impressionante, ele vira, quando a menina morre, né, quando a Padmé morre, o Palpatine vira pro Darth Vader e fala, parece que você, tentando fazer a sua vontade, matou a pessoa que você amava. Então, tipo assim, ele traz o cara
pro lado dele e joga na cara do cara o que ele fez, na verdade, obedecendo aquilo que ele fazia. E nisso, pra mim, o George Lucas foi muito feliz, né, quando ele criou essa história, essa parte. Tem muita coisa na franquia que eu acho muito bizarra, não gosto e tal, mas isso eu achei interessante. Tem na tradição cristã, o apóstolo Pedro fala lá em 2 Pedro, na carta que ele escreveu, lá na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 2, versículo 19, ele fala o seguinte sobre alguns homens, alguns falsos mestres, né? Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então eu acho que na figura do Anakin Skywalker, a gente acaba tendo essa discussão que o Eric falou da liberdade, entendeu? O cara tá buscando liberdade, o cara tá buscando fazer a vontade dele, mas na verdade ele não vai conseguir, porque você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Aquilo que te dominar vai te jogar para debaixo da escravidão. Então, a coisa vai num outro nível. Na verdade, a resiliência faz parte da vida, a submissão faz parte da vida, e quando você tenta buscar uma liberdade e tentando fazer as coisas erradas, ou melhor, as coisas que você acha que são certas, mas do jeito errado, você vai acabar sendo dominado e você vai acabar sendo escravo de alguma coisa. Essa lição, para mim, acaba deixando... Por isso que eu acho que o Anakin acaba sendo um personagem importante que impressiona tanta gente, né? E decepciona também, porque no fim das contas você vê, que cara tonto, entendeu? Mas na verdade todos nós somos assim, né? Ao buscar fazer a nossa vontade, ao buscar fazer aquilo que a gente deseja, a gente vai acabar encontrando um atalho e a gente vai acabar fazendo bobagem. Não sei se vocês concordam comigo nesse tipo de pensamento, entendeu? Então, eu acho que você tem razão, e eu acho justamente por isso que eu não gosto do filme 3. Porque os outros filmes... tanto episódio 1, episódio 2 e depois os filmes que mostram ele como Darth Vader, você vê sempre uma luta dele nessa ambiguidade de querer fazer o que ele acha que é certo e achar que o sistema ao redor dele, que a doutrina ali dos Jedi, que alguma coisa, tá segurando que ele faça o que ele é certo. Então, tanto no episódio 1 criança, você vê ele sempre nesse dilema, algumas vezes ali. No episódio 2, principalmente, você vê ele querendo viver uma paixão, querendo salvar não sei quem, querendo lá salvar a mãe dele. E você vê isso principalmente na série do Clone Wars também, o tempo todo ele naquele meio termo. Só que chega o filme 3, ele fica mal igual pica-pau, entendeu? Ele fica mal do nada, assim. Eu acho a curva de caráter dele no 3 absurda, assim, comparado com o resto. Ele até então tava tentando casar uma coisa com a outra. Muitas vezes ele abre mão pra poder ceder à República e fazer o que os Jedi queriam. E no 3, parece que ele chega no limite muito rápido, assim, e a parada vai virando, e ele não... Em nenhum momento ele é aquele personagem ambíguo, nem aquele Darth Vader que às vezes sente o filho e às vezes fica naquele dilema. Não, ele só vai indo, vai, a mulher morre, ele vai atrás, e ele fica meio irracional. Assim, quando eu fui assistindo os filmes, eu achei que o filme 3, né, eu fui nessa expectativa de que ele chegasse no filme 3... E não tivesse midi-chlorians. Não, que as coisas saíssem do controle dele e que as pessoas fossem morrendo, as coisas fossem se destruindo, e ele, na tentativa de salvar um, matasse outro, sabe? Assim, numa parada um pouco mais dramática, e ele acabasse, às vezes, sei lá, caindo na nave quando ele caiu mesmo, e aí o Palpatine ia lá, resgatava ele, e ele tava todo zoado, e ele ia acabar sendo doutrinado. Mas que fosse uma coisa que tivesse um pouco mais de resistência dele, por passar toda essa época com os Jedi, e em um mês ali, uma semana de filme, ele simplesmente vira o arquivilão, assim. Eu acho bizarro, na verdade, assim. Eu acho que eles correram muito com uma história, e depois tentaram consertar com o Clone Wars, só que era tarde demais já, o filme tava... Tem um lance de construção de personagem aí, né, que aí você percebe que tem uma falha mesmo até a cena que ele tá, o Palpatine, o Anakin, o Mace Windu. Mano, eu sempre esqueço o nome, foi mal, gente. É do Samuel L. Jackson, não é? É isso aí. Eu achei muito estranha aquela cena, até hoje eu acho. Espada roxa. Espada roxa, isso aí. Até hoje eu acho muito estranha aquela cena, porque, tipo, o Anakin fica só olhando... Aí ele espera, aí ele fica assim, aí ele tá até decidindo, mas, tipo, não faz sentido a decisão dele ali. Tipo, eu vou então deixar que você mate ele e é isso. Pra mim, tipo, aquela cena nunca faz sentido, porque teoricamente aquela é a cena da virada, né? Que ele fala, você é um Lord Sith, aí ele ainda tenta confrontar ele, mas aceita. Sabe, tipo, não tem batalha, eu não acho tem... corrido demais, assim, eu acho... Assim, o filme começa de um jeito e termina de outro, que eu falo, meu, esse filme aqui era pra ter, sei lá, 10 horas pra contar essa história aqui, você tentou contar em 2, 3, assim, é absurdo. Mas será que isso teria sido diferente hoje? Porque, assim, a gente consegue ver até a mudança no próprio Star Wars, não que a última trilogia, eu até acho pontos muito positivos, já chegaremos nela, mas eles já entenderam um pouco mais, porque o Anakin a gente tem que ver ele em 3 filmes, a vida dele toda, desde ele criancinha, ele meio adolescente, vai crescendo e tal, então é pouco tempo, mas hoje em dia a gente tem muita série.
E série dos heróis, eu tô vendo que eles estão conseguindo diluir um pouco mais. Desenvolver melhor, né, Desenvolver James? melhor. E aí, tipo, no Star Wars, por exemplo, na última trilogia, a Rey já tá no mesmo nível de idade, assim, que ela vai estar no começo e vai estar no final. Então, você só vê um pedaço em 3 filmes da vida dela. Então é mais fácil você trabalhar nesse aspecto. Enquanto no Anakin tentaram fazer tudo em 3 filmes, então acabou ficando meio... A Rey foi mal desenvolvida, hoje... então não é desculpa. Não, exato. Mas se eles tivessem levado pra séries... Eu acho que talvez por exemplo, eu tivesse... pensa, vamos racionalizar aqui a parada. O Anakin trai a República da Galáxia, trai todos os seus amigos, ele mata sua esposa, ele mata o seu mestre, que era o cara que criou desde criança, por causa de uma promessa de um político. Mas assim, será que os Caraca, amigos parece... eram tão amigos? Não, mentira. Os amigos só Não vou falar isso não, já. Só isso. O Palpatine não tinha nada pra entregar pra ele. O Palpatine nunca entregou nada pra ele. Era só papinho furado e uma O Palpatine foi o primeiro que parou pra escutar ele. Os outros caras só falavam, Não, mas aí que tá, ele você vai falou ser que não foi escolhido, vai ser desenvolvido. escolhido. Tem o Clone Wars que já foi desenvolvido. E o Obi-Wan tá com ele. Tratou ele como um filho, assim, eu acho a recompensa, assim, o cara, ele destruiu a galáxia por causa de uma promessa de um político que ele viu rapidinho que era mentira. É que inebriou ele, né? Ele tava cego Então, de mas é paixão, isso que eu né? também não entendo, porque Tem eu acho que essa tem uma pegada. animação, que eu não sei de onde é, talvez o Gabriel saiba, porque eu acho que é de um jogo, em que, tipo, mostra o Anakin vencendo o Obi-Wan, naquela cena que eles estão naquele planeta de lava, sei lá, e aí ele vence o Obi-Wan e quando ele vai se encontrar com o Palpatine, ele mata o Palpatine. Eu também não entendo como isso não aconteceu no filme, porque, tipo, o Palpatine vai lá e chega, beleza, então, você tá todo ferrado aí com a armadura e sua mulher morreu. Aí ele grita, tipo, caraca, mano, o cara... Eu não tenho como ressuscitar ela como eu prometi, sabe? É, Eu não então, tenho como te o pagar. cara que prometeu tá aí na sua frente, fez você ficar ferrado, sua mulher morreu, e você grita ao invés de matar ele, tá ligado? Mas se ele continuar vivo, talvez daqui a alguns anos ele tenha o poder suficiente pra trazer ela de volta. Não, a reação dele é como se ele tivesse perdido pela vida, entendeu? Pra sempre. A reação dele é essa, tipo, não tem solução, então. É que a promessa, eu acho que na verdade não era que ele ia ressuscitar. A promessa era que ele ia impedir ela de morrer. Só que, como ele tava ferrado na hora lá, recebendo a armadura, ela morre, ele não tem como impedir. Acho que essa é a maior dor dele. Mas o Eric levantou um ponto que realmente faz muito sentido. O 3 é muito corrido. É um Liga da Justiça do Zack Snyder. Não E do olha, Zack Snyder, eu acho que do tem Joss cenas Whedon. ótimas. Eu acho que tem cenas ótimas nesse filme. A cena da armadura é incrível, pelo menos eu ainda acho. Aquela luta do Obi-Wan com aquele bicho meio cachorro, eu acho muito louco, assim, eu acho esteticamente o melhor dos três, assim, desses três, desse prequel aí, né? Mas eu não consigo engolir o arco do Anakin nesse filme me incomoda demais, sempre incomodou. Uma vez eu já montei, assim, com um amigo, coisa de adolescente, né? Mas a gente já falou, mano, vamos consertar os prequels, né? E Quem nunca? A quem Disney tentou nunca fazer isso e não né? deu certo. E, cara, a ideia que a gente teve é que, na verdade, assim, o 1 e o 2 deviam ser um filme só. Tipo, porque eles são legais, mas eles contam muita coisa inútil. Tipo, dava pra contar muito mais rápido. E aí sim, dividir o 2 e juntar o 3 e o Clone Wars, fazer 2 filmes mais ou menos, um que completa o outro, sabe? E eu acho que seria a melhor forma de construir. Eu acho que não precisaria ser um só, mas eu acho que o 1 realmente tem muita coisa inútil. Tipo, a corrida é muito legal, mas, tipo, não serve pra chegar em lugar nenhum. Eu gosto das coisas inúteis dos filmes. Eu gosto dessa parte ordinária de Star Wars. É a parte que eu mais gosto, de longe, assim. Você gostou de Han Solo? Só um... Eu gosto de tudo. Tá, pode continuar. Parte. Toda a parte ordinária, assim, de Star Wars, essa parada de um papinho furado, da parada lá daquela trama em Tatooine não, lá em Naboo, lá. Eu gosto dessa parada, eles irem lá no planeta, na civilização debaixo da água. Eu gosto dessa parada. O que me incomoda é o macro. É como a parte política se desenrola de uma forma tão, assim... Pô, os Jedi são os caras que sabem tudo, eles não sabem nada. A parada acontece, eles não vê, sabe? Tipo, o Mestre Yoda, que é o Jedi de 1000 anos, sei lá. Ele não vê nada acontecendo debaixo do nariz dele. É isso que me incomoda. Ele tinha suspeitas, Então, exatamente. Mas se o destino da galáxia tá nas suas mãos, você não pode ficar sentado numa cadeira, né? Você é o paladino da justiça, você não pode ficar na cadeira. Mas eu acho também a idade bateu. Mas eu acho, Ele é sabe que eu novo acho que a ainda. história do primeiro, principalmente do episódio 1, eu acho meio difícil de entender.
entender, cara, porque tem muita política ali, tem muita coisa política. Eu tive que assistir, depois eu falei, caramba, mas a história é boba, mas não é tanto. Tem muita coisa política ali, eu acho até meio difícil. E realmente, é porque ele correu muito, né, cara? Porque não sei que ele precisava dar espaço para as corridas ali dos pilotos lá. Eu gosto. Tal, que é legal. Do episódio 1. Do episódio 1 eu gosto muito, porque eu acho que a parte política, ela realmente é corrida, mas eu acho legal, porque ela traz um negócio que os filmes antigos não tinham, sabe? Porque se assiste a trilogia original, não tem política. Tem um imperador tocando o faroeste. Não tem política nenhuma, não tem governo, não tem nada. Tem um imperador e os planetas que ou eles se submetem ou eles são explodidos, né? Só que o episódio 1 chega e ele estabelece um plano político tão interessante. Não sei o quê. E a rainha não é... Ela não tem poder de senador e depois a rainha vira senadora. É uma parada que eu gosto. Eu acho da hora o episódio 1. Eu sei que todo mundo odeia, mas eu gosto. O que me incomoda é o arco da força, assim, dos Jedi. Eu acho super esquisito a forma como as coisas acontecem. Esse lance do Sith, dos Jedi, como eles se relacionam nesses filmes. Essa parte é o que eu mais odeio, assim, na trilogia sequel. A prequel. O resto eu gosto. Essa parte dos Jedi, os Siths, como um não vê o outro, como uma coisa acontece, eu acho esquisitíssima. Não é possível, impossível que nessa galáxia gigante as pessoas concordem na ordem dos top filmes de Star Wars, concordem com as nossas opções, porque eu não acho ninguém que é 100% igual, ou que gosta da mesma ordem de assistir Star Wars, ou que gosta dos mesmos filmes, ou que gosta do 3 e não gosta do 9. É tudo muito confuso, mas eu quero saber a opinião dos ouvintes. E para onde eles podem mandar? Por e-mail, por exemplo, Castilho. Viajando por terras distantes, @gmail.com é a maneira como você se comunica conosco. E também tem uma outra opção para quem quiser ir ainda mais rápido, mandar no DM, assim, o que vocês falaram foi herege sobre o terceiro filme. O terceiro filme é sim o melhor, logo depois de Rogue One, não dá pra colocar acima desse. Aí pode mandar no Insta, que é... @viajando por terras distantes. Esse é o Thiago que vai mandar pra gente mesmo, né? Ele que vai passar pra gente. Eu vou criar né? uma conta alternativa, assim. Ele vai ser o maior inimigo do Viajando. Aí a gente vai descobrir no final. Conta do Darth Vader. Era ele o tempo todo. Ah, moleque. Então, mas, Luiz, a gente tá vendo umas artes muito legais que nós estamos postando pra divulgar o programa, que tá no Instagram. O pessoal tá curtindo, estão achando muito legais, né? Quando eu divulgo pra turma. Como é que você tá fazendo com essas artes, cara? Cara, eu sou um artista muito talentoso. Eu fiz todas... Ah, mentiroso. O cara não é bem assim, não. Algumas nós, né, criamos aí, realmente. A do Boku no Hero, eu que fiz o desenho, por exemplo. Essa ficou muito boa, parabéns. A do Pokémon, eu montei. Eu não, desenhei cada Pokémon, mas eu peguei e fui fazendo assim. O do MCU também. Mas nós tivemos participações, contribuições incríveis aqui. Como, por exemplo, já ganchando aqui duas coisas, do episódio do Doutrinador. Eu divulguei há pouco tempo e tivemos um agradecimento de uma ouvinte atrasada aqui, da Nathalie, que tava ansiosa pra ouvir esse episódio. E eu não postei pra ela. Então, que beleza. Desculpa, Nathalie. E vai tomar bronca. A capa desse episódio, quem foi que fez? O Luciano Cunha. É a capa do Vírus Vermelho, que é o novo quadrinho do Doutrinador. Então agradecemos a ele pela essa participação. Valeu, Luciano. Outro quadrinista que participou foi o Sam Clare. Ele fez o do Superman, porque ele participou do podcast sobre o Superman. E, na verdade, já tinha uma arte feita do Superman. E o Luiz foi e readequou, certo, Luiz Felipe? Claro, Pô, será? Calma aí, rapidão. Será que o Sam Clare desenhando o Superman é tipo o Peter Parker tirando foto do Homem-Aranha? Vou deixar a questão no ar aí. Interessante. Porque só o Superman conseguiria se desenhar tão rápido, né? E continuar sendo. Boa! Tô viajando aqui, mas esse é o lugar pra isso, né? Viajando por terras distantes. Então, mas Quem mais, Luiz? Nós tivemos também do último episódio, que foi a Gil Cook, que foi a pessoa que participou do podcast, que também fez a arte. Ou seja, a gente tem pessoas aqui com múltiplos talentos, né? E esse de Star Wars? Quem fez? Foi o Eric. O Eric, mano. Então, acompanhem todos eles nas redes sociais. Cada um vai estar em seu respectivo episódio com a sua rede social lá. Mas dá uma olhada que são todos excelentes artistas. E se você, por acaso, quiser fazer uma participação, quem sabe, você pode enviar um e-mail pra gente, comentando. Mas qual é o e-mail, André Castilho? Viajando por terras distantes, @gmail.com, ou pelo Instagram, né, Thiago ou James Parisi. É verdade, pelo Instagram, que é... Qual que é, Luiz? @viajando por terras distantes.
E não perca, no próximo episódio, as meninas vão ler os feedbacks de tudo que mandaram no episódio delas. Elas vão fazer mais uma participação aqui só pra ler o que vocês mandaram pra gente. Então, por favor, participe, escute lá o episódio, escute esse episódio, pode mandar pra gente que elas vão responder vocês. Mas uma coisa que me incomodou no Clone Wars também é que eles fizeram questão de construir um relacionamento com a Ahsoka, e eu acho que a Ahsoka, ela vira um dos gatilhos do Anakin, no fim das contas. Um dos gatilhos pra ele se revoltar contra não contra a República, mas contra os Jedi. Mas foi uma espécie de puxadinho isso daí, não foi? Foi um puxadaço. Foi meu, demoliram ali metade da casa e reconstruíram só por dentro, assim, pra ninguém notar, mas foi bem isso. Mas eles realmente não exploraram a questão do Palpatine, que no filme fica muito claro não. Eles tentam forçar muito que o Palpatine acompanhava o Anakin, que ele era um mentor, que ele era um amigo, que ele era algo muito importante, e, cara, no Clone Wars ele não é nada, eles quase não exploram isso, entendeu? Então eles fizeram um retcon, mas não fizeram por completo pra explicar tudo. Então eu acho que vão ter que fazer mais um pouco. Sabe qual eu acho que é o problema do Clone Wars? É porque ele é infantil. E o que estraga o Star Wars muitas vezes é não saber pra onde tá mirando. Às vezes ele quer fazer um conteúdo super interessante, mas ele tem que manter a parada infantil. A Ahsoka, o que é a Ahsoka? A Ahsoka é o personagem infantil que tem todo o desenho pra poder puxar a parada pra ficar mais pessoal pra quem tá assistindo, que eram as crianças, né? Então, se você pegar o começo do Clone Wars, você vai ver que a Ahsoka é a orelha. Ela é o personagem criança que tá ali no meio dos adultos pra poder representar o telespectador. Só que ela foi ganhando tanto poder, tanto protagonismo dentro da série, porque a série foi ficando mais séria, né, ao longo das temporadas, que no final ela tava gigantesca, tava maior que o resto da série, assim. Então os caras tiveram que dar um fim nela, e o pessoal não gostou que deu um fim nela, tá trazendo ela de novo agora, porque não tinha como esquecer um personagem tão importante. Então é isso, é uma coxa de retalhos. Os caras, eles jogaram o personagem lá, o personagem ficou grande, e agora a gente vai ter que botar ele em algum lugar aqui. Estão botando em tudo que é lugar, vai ganhar uma série agora. Então, é isso. O problema de Star Wars até, que foi o problema tanto da trilogia original, da prequel, do sequel, de tudo, é justamente isso. Não existe uma linha narrativa de tudo junto. Parece que os trabalhos são meio jogados. Então o pessoal tá fazendo a série. A gente leva em consideração os filmes, mas a nossa é a série, é diferente. O pessoal faz os quadrinhos. Não, os quadrinhos é de um jeito. Não existe uma linha narrativa que vai seguindo a lógica. Não, a gente tá nesse ponto A, quer chegar nesse ponto aqui. Não, cada um vai se virando do jeito que tá. É que o universo compartilhado é difícil de trabalhar, né, cara? Porque Sim. Você pega, por exemplo, um cara, um autor, né, de um HQ. E aí o cara vai trabalhar, você dá pra ele, você vai trabalhar aqui entre o filme, entre o episódio 3 e o episódio 4. Beleza, mas poxa, eu não gosto de como resolve o triângulo amoroso do Han Solo com o Luke Skywalker com a Princesa Leia. E o cara faz uma piração ali e tal. Ele quer botar de alguma maneira a identidade dele ali, só que o universo é compartilhado, velho. Então a gente já sabe como que vai acabar, como que vai resolver. Os dois são irmãos. Então é meio que assim, esse é um problema de você trabalhar o universo compartilhado, eu acho, né? Mas aí é uma coisa que eu acho que guiou mais o dinheiro, porque Star Wars dá dinheiro, dá muito dinheiro. Então os caras fizeram muito dessas séries, dessas coisas, porque ia dar dinheiro e ia vender boneco. Então eu acho que isso falou mais alto do que eles pararem e pensarem, vamos então fazer um negócio, construir, que é o que estão tentando fazer agora. E aí deixa o Eric feliz, porque eu já vi que tem um monte de boneco lá no quarto dele. Tem livros, quadrinhos, tudo. Sabe? Mas acho que é isso, falta. É uma questão que, tipo, Marvel é uma coisa, Vingadores é uma coisa e Star Wars é outra, mas eles conseguiram fazer e o universo compartilhado era até um pouquinho mais difícil de juntar, porque eram várias HQs de vários heróis, como é que você vai juntar tudo isso? Eu tava assistindo a série, eu vi o quão inteligente são alguns cortes, que se você assistir um filme e for assistir o outro filme, você vai conseguir entender como se conectam. Tipo, você não vai perder informação aqui no meio, mas quem assistir a série vê um balão de informação, só que volta num ponto que quem assistiu o filme vai assistir outro. Só que são vários heróis, então, sim, faltou esforço. Dá pra fazer aquele trabalho de escola, cada um faz sua parte no dia. Não tem planejamento nenhum. Não tem planejamento nenhum. Se você pensar que... Trabalho da escola. Mas é isso. Mas se pensar que o primeiro filme de Star Wars é tipo 77,
Pô, é um trabalho difícil também, tá ligado? Não é um negócio fácil. Tem sempre eu aquele amiguinho que vai fazer pra todo mundo, né, velho? Eu acho que assim, o maior problema do Star Wars, principalmente na última trilogia que, né, a gente espero que a gente não defenda, mas o maior problema, eu acho que polêmica. O maior problema eu acho que foi a liberdade, na verdade, porque é uma coisa que a Marvel faz que permite o universo ficar coeso, é que eles dão basicamente nenhuma liberdade pro roteirista, pro diretor, pra mexer em coisas muito macro. Eu acho que, assim, o escolhido que deu errado, na verdade, assim, o erro de interpretação da profecia e tal, essas coisas que foi muito dos prequels, mas eu gosto bastante dessa história. Porque o Anakin, ele de fato é o escolhido. Ele traz equilíbrio, porque aí ficam 2 Jedi e 2 Sith. Então isso é equilíbrio. Mas o pessoal não pensou que era equilíbrio matemático, né? Então... Mas tem um império inteiro na galáxia. Sabe o que eu acho? Eu acho que Star Wars, ele lida com essa parada da profecia e do fatalismo melhor que muito filme, muita série, sabe? Porque nunca tem um payoff, você nunca sabe o que é a profecia e como ela se resolve. A gente sabe que tinha uma profecia, a gente percebe que o Anakin, como eu falei, ele é escravo dessa profecia, que ele fica tentando suprir ela, cumprir de alguma forma, mas você nunca sabe como ela se cumpriu de fato, se era isso que o Gabriel falou, ou sei lá, se ele matou Jedi, isso significa que foi equilíbrio. Você não sabe, você sabe que ela se cumpriu ou não. Você não sabe se ele cumpriu essa profecia quando ele inspirou o Kylo Ren lá na frente. Você não sabe, porque assim, é o lance da profecia como ela deveria ser, uma profecia galáctica, né? Você não sabe como ela se cumpre. Ela pode se cumprir em qualquer lugar do universo, de qualquer forma, que você não sabe como é que ela se resolve. Não tem aquele, agora a profecia foi cumprida e não sei o quê. Não tem essa parada de um lettering escrito assim. Tem a profecia, o filme tá acontecendo e você acha que ela se cumpriu da forma que você quiser. Nunca tem uma explicação. Eu acho que a melhor parte do Anakin é isso. Ele é o cara que foi profetizado, mas você não sabe como ele cumpriu essa profecia, ou se ele cumpriu realmente, ou se a profecia era uma mentira. Sei lá. Tá lá, a história é essa, engula se você quiser ou não, né? Enquanto não aparece a notificação quest completa, não acabou. Não tem isso. E eles ainda estão procurando novos escolhidos nos filmes mais pra frente, né? Na trilogia recente. Continua essa disputa. E tem uma hora que eles até falam, não, a força tá em todo lugar. A criança longe também tem. Estou captando uma crítica do James ao episódio 9. Estou captando uma crítica, estou captando. Isso aí acontece no episódio 8. 8 mesmo. Isso acontece no 8. Não, o episódio 8, o que eu acho que ficou ruim foi assim, eles vão, destroem o templo lá, a biblioteca dos Jedi. Aí o Yoda fala, nunca tinha que destruir mesmo, não sei o que, tal. Aí depois, os caras falam, não, tem que continuar. Não, velho, ou continua ou destrói. Que esquizofrenia é essa, velho? Então, assim, e que foi o que vocês falaram. Na verdade, o pessoal errou nisso daí, porque o universo compartilhado que entregaram na mão de gente totalmente diferente, com ideia totalmente diferente, não teve um controle do negócio e aí azedou o frango. Pra mim, isso é o principal problema da última trilogia. O principal problema da última trilogia é que ela existiu. Não, mas o principal problema, que assim, é um problema técnico que a gente vai falar, é o lance que teve briguinha de diretor e de roteirista, né? Isso é palhaçada, cara, porque aí isso que tá o problema do Star Wars geral. Porque, não, deixa esse pra cuidar desse filme, aí esse vai cuidar do outro, aí o outro vai corrigir os erros do outro. Fala, não, mano, entrega o negócio direito, segue uma linha narrativa do início ao fim. Com a réplica Eric e James. Não, assim, eu assisti o episódio 9, chorando o filme inteiro. Minha esposa tá aqui do lado, ela sabe, ela tava comigo, ela tirou foto, eu chorando o filme inteiro. Vemos um joinha na tela. Não vale, Paloma. E assim, eu entendo esse lance que todo mundo fala, da briga de diretores, não sei o quê. Mas como eu falei, eu gosto da bagunça que é Star Wars. Eu gosto como as coisas às vezes não fazem sentido, ou como as coisas não se respondem uma a outra. Porque eu acho que a graça da parada é essa. É tipo, o Yoda falou um negócio, mas o outro cara acha que tem que continuar, e às vezes ele fala que tem que continuar também. Porque assim, a gente tá acostumado com um filme que tem começo, meio e fim, e a parada se conecta porque a ficção precisa fazer sentido, né? O pessoal sempre fala, né? A vida real não faz sentido, a ficção precisa fazer sentido.
Só que o Star Wars não faz. Então ele é mais próximo, talvez, da vida real, assim, como as coisas se resolveram de fato, que é, tipo, às vezes o cara toma uma decisão e no dia seguinte ele já tá, tipo, putz, eu não devia ter feito aquilo lá, ou então não era aquilo que eu devia ter feito, ou então, putz, eu matei minha esposa, não era isso que eu devia ter feito. Eu gosto dessa parada de, tipo, os personagens serem completamente falhos, o cara às vezes não sabe o que ele tá fazendo. A Rey, ela não sabe o que ela tá fazendo em nenhum momento, ela tá só seguindo a jornada, e uma hora ela tá escutando um cara, e o Luke uma hora, tipo, quer treinar ela, mas depois não quer mais, e ele tá naquela indecisão. Eu gosto dessa parada que é imprevisível. Porque, querendo ou não, vocês podem odiar o episódio 9, mas ninguém achou que ia terminar daquele jeito. Ninguém achou que ia terminar daquele jeito. É por isso que foi decepcionante. Exato. Porque é uma parada que você não... Eu fui assistindo o filme e falei, como... Eu tinha uma ideia na minha cabeça como ele ia se concluir, como a saga da minha vida ia se concluir. Mas eles foram entregando tantas coisas esquisitas no meio, assim, que não se conectavam, né? A moça de cavalo em cima da nave. É uma parada tão louca, assim, que não faz sentido nenhum. É verdade. Isso Mas não faz, no finalzinho ali, quando vem a parada do Skywalker, dela continuar o legado, aquilo me pegou tanto assim, porque eu lembro quando eu assisti, a primeira vez que eu assisti Star Wars foi uma vez que o SBT passou os 3 filmes em 3 noites seguidas, assim, bem tarde, e eu era muito criança. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que falar pra minha mãe, ó, eu vou dormir à tarde, pra poder ficar acordado à noite, pra poder ir pra escola no dia seguinte e você não falar que eu não dormi. Então eu ia pra cama, sei lá, 1 da tarde e ficava enrolando pra poder dormir, tentar pegar no sono, pra poder acordar às 8, porque o filme ia começar às 10. E isso foi durante 3 dias, e foi a primeira vez que eu vi Star Wars, porque eu vi a chamada na TV, eu falei, eu já vi isso em algum lugar, eu vi o episódio 1, tinha um bonequinho no episódio 1, mas não tinha assistido ainda. E eu queria ver esse negócio. E daquela assistida, né, a única coisa que eu lembro era esse lance da família do legado Skywalker. Essa parada que vinha de um pai, ia passar pra um filho, e tinha a irmã, e isso sempre foi a parte que mais me tocou na saga Skywalker, né? Esse negócio do legado. E eu acho que o episódio 9, apesar de todos os defeitos que o pessoal possa apontar, eu acho que ele... 0 defeitos. Eu acho que ele mantém essa questão do legado em detrimento a outras coisas. Sabe? O lance do Kylo Ren representar o legado da família dele, ele se arrepender no final, ele tentar... Pra poder manter essa parada do legado, e talvez eu esteja atribuindo uma coisa que eles não tenham pensado, mas foi a forma que eu li, né? Tô atribuindo um benefício que talvez eles não tenham. Mas eu acho que eles mantiveram tão próximo essa parada do legado, e até o finalzinho, até a última cena dela falar que ela é Skywalker, sabe? Dessa parada de prosseguir, que me tocou muito no filme, sabe? Porque eu me sentia parte daquele legado, sabe? Eu me via como esse legado fez parte da minha vida e em vários momentos, sabe? Eu vi com a minha esposa, eu vi com os meus pais, eu vi com meus irmãos, eu tinha um bonequinho que eu nem sabia. E assim, essa parada da história acima da história sempre me pegou muito. E a ver com uma forma que eles concluíram, jogando um monte de coisa fora pra poder manter isso no final, sabe? De que o mais importante é o legado da família Skywalker, que é uma família imperfeita, mas que cheia de pessoas esquisitas dentro dela, gente que trai, gente que vai embora, casal que você acha que vai ficar junto, mas não fica. Tem uma família toda disfuncional, mas que no final eles entregam pra uma filha adotiva deles o legado do que aquela série representou. Então ela consegue levar pra frente, mesmo sabendo que a história era ruim. Mas você se ligou que ela tá grávida do Kylo Ren, né? No final. Sim. Pela força. Não, eu acho esse tipo de coisa incrível, sabe? Eu acho esse tipo de coisa incrível. Como eles jogam fora toda a lógica do universo inteiro pra poder manter essa historinha, esse fio de um passar pro outro, o que é... Mesmo sem querer, assim, o Darth Vader passou pro Luke sem querer o legado, mas passou, entendeu? Passou através de um, passou através do outro, através do Yoda, velhinho lá, foi passando, essa parada foi passando pra frente até chegar no final, e a gente sabe que tudo se perdeu no final, mas tem ainda a família Skywalker ali, presente, o legado de Skywalker tá presente. Por isso que pra mim é tão importante, assim. Eu sei que tem alguns defeitos como filme, mas pra mim valeu a pena a jornada do final. Porque o que eu queria era o fim da história Skywalker. E eu não tive isso, eu tive a continuação dela. E pra mim foi melhor. Então é isso. Você sai da sessão, você tem que falar, não tem que entender, tem que sentir. Pra mim é isso. Então, Pô, o Eric... não é um livro de história, sabe? É um filme. O Eric, ele tem uma capacidade de eu concordar e discordar dele ao mesmo tempo que eu não consigo entender, na moral. Porque, assim, realmente, eu ganhei o ingresso de Star Wars pra assistir na estreia. Foi o primeiro filme que eu assisti na estreia, o último, a Ascensão Skywalker. Você quer um abraço depois disso? Presente de grego. Foi o presente, um amigo me deu. Eu fui lá, assisti meia-noite, voltei 2 horas da manhã pra casa, assim. E, cara, a experiência foi incrível.
Porque na hora que eu assisti, eu gostei de tudo. Eu só caiu a ficha no dia seguinte. Mas Você foi ouvir podcast falando mal. talvez. Problemas- Então, porque quando eu assisti, tipo... Mano, tem uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu e é legal, assim, porque, tipo... O Star Wars tem muito isso de também... o bem vence o mal e é isso, assim. Tipo, porque no final é isso que acontece. O bem venceu o mal. Então você vê aquelas cenas, parece uma cena de desenho infantil, realmente. Tá, tipo, o Palpatine lançando raio e ela pega as duas espadas e vai com aquilo, assim. É tosco, se você analisar ali. Mas é da hora, tá O ligado? James falou. O James tá aqui, ó. Isso aí. Não, É isso que eu queria. James tá o meme do dragão, do como tem essa dragão, tá ligado? Sobre amizade e família. Então, É isso. São Ai. amigos. No final, termina os amigos lá se comemorando, a família prossegue. É pra e concordo, exatamente. Tipo, querer mais se nada. você pegar na emoção, dá tudo certo. Mas a O questão Gabriel é que o tá Eric, ele esquece da lógica. E nada faz sentido no filme de Star Wars, o nono. Não, faz sentido. Nada faz sentido. Você pode não gostar do sentido, mas tem sentido. Nossa, eu vou ter que discordar em gênero, número e grau do Eric. Ai, eu só vou ficar de Nada lado contra você. Mas, cara, eu discordo muito que essa seja a história dos Skywalker. Esse gráfico diz que você tá errado. Sabe por Eu quê? tenho um monte de É- livros aqui. É simples, meu. Pra mim, é a história dos Palpatine, no fim das contas. Ai, Porque o Palpatine causa tudo. Ele que esse velho tá fazendo ali, velho? Ele é o ele causa vilão, um, é mas isso, ele ele é o causa vilão. tudo. Ele causa um, causa 2, 3, 4, 5, 6. E aí ele tá lá ainda no 7. Mas sabe o que é? É bagunça de novo, porque senão não teria vilão. Quem ia ser o vilão dos novos episódios? Não, gente, Deixa eu dar assim, um eu até contraponto. entendo. Ó, desculpa. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, que o pessoal idolatra, tem o Sauron sendo o vilãozão, a Eras naquele mundo. Eras, tudo que acontece de mal vem de uma influência dele. Não, mas pera. Não. Calma. São filmes melhores. Esse podcast vai ter 5 horas, velho. São filmes melhores. É uma história mais bem construída, eu concordo. Tô falando que esse ponto do Palpatine ser eu não acho, eu acho que vilão é vilão. Por isso que eu talvez não gosto tanto do Darth Vader. Pra mim, vilão é vilão. Ele tá ali pra poder servir o herói. Ele tá ali pra isso. Não interessa se ele causou. Porque a história de criança é isso. O vilão convence um cara, ou mata, não sei o quê. E no final, ele tá ali só pra poder servir de escada pro herói cumprir a missão dele. Então eu sei que a história do Palpatine, eu acho horrorosa essa parada do Palpatine ser o avô da Rey. Eu acho ridículo isso aí. Ele tá no final também, eu acho. Podia ter Isso qualquer é um cara crime. ali. Isso foi um Eu crime. acho horroroso. Mas eu acho que serve a história, entendeu? Serve a história. Porque é o legado do Skywalker vencendo o legado do Sith. Podia ser ele, podia ser o outro, tanto faz. O Eric, ele tem uma visão muito boa, que ele, assim, ele vê a ideia, e a ideia no Star Wars é muito boa, só que ele não percebe que a execução é ruim. Foi terrível. Não, mas esse é o meu maior problema com essa última trilogia, porque, na verdade, é a família Palpatine consertando um problema que a família Palpatine criou. Os Skywalker, no fim das contas, eles só servem de... E foi no prequel, na trilogia original e nos sequels. Eles só servem de instrumento dos Palpatine. Isso que me Gabriel, irrita mais. Com todo o respeito do mundo, não existe família Palpatine. É isso que eu ia falar, não existe. Pai, Não existe família pai é Palpatine, quem cara. cria, o pai da Rey é o Luke. Pai é Mas quem não foi cria. nem ele quem criou ela. Esse é que é o Não, maior ele problema. criou Eles dentro não da têm... história do filme, ele é o cara que ensinou a ela o caminho Jedi. Ele Sabe- é o cara que criou. O DNA Palpatine. Mas... Não quer dizer nada então, isso. mas eu sei lá, eu acho que assim, se eles tivessem colocado a Rey como filha, como uma neta do Obi-Wan, eu não ia ligar. De verdade. Eu ia Teria sido estar. legal também, teria sido legal. Melhor, talvez. Porque envolve coisas mais externas, É assim, que eu mas acho que tipo. isso é moldura, sabe? Isso é... Então, eu vejo o problema, na verdade, nisso, de precisar colocar, tem que ser alguém da família. Por isso que eu gosto mais do ela 8. podia ser ninguém. Podia ser Precisa, cara, ninguém. porque Ela poderia ser os ninguém. nerds precisam ter alguma coisa pra poder É. falar nos podcasts. sabe? É. A teoria que eu fiz que ela é neta... Alguém fez essa teoria. História, É. de quem ela é neta, isso é irrelevante. Isso é só pro pessoal teorizar depois. Exato. A história dela, alguém que não era ninguém, descobrir que ela tem uma raiz ruim, mas que ela foi contra essa raiz ruim e que ela aprendeu o certo com o pai adotivo dela e ela, em vez de adotar o legado de sangue dela, ela adotou o legado do pai adotivo dela. Sabe, Inclusive tem um livro da Leia que é isso, né? Legado de sangue, que a galáxia descobre que ela é filha do Darth Vader e cria mó B.O. é a história É a história do do, Luke história do mesmo. Luke, velho. É isso. Mas É, o que né? eu acho muito, alongando só mais um pouquinho aqui,
O que eu acho muito legal do 9, principalmente, eu gosto do 7 e do 9. O 8, pra mim, foi um caos. E os caras tanto notaram meu que Deus. foi um caos, você fala, mas é o que o único faz sentido. Mas o cara destruiu o que o J.J. Abrams fez e chamaram o J.J. Abrams de volta. Ou seja, nitidamente o estúdio não gostou. Assim, Não, tá claro. Mas desde quando o estúdio tá certo? Você tá usando o estúdio? Não dá razão pro estúdio, pelo amor de Deus. O Foi um estúdio ótimo argumento de vocês e eu comecei a achar que eu tô errado, mas chegou no 9, tem um problema que quando você começa a estudar roteiro e, enfim, na faculdade, coisa demais, os filmes começam a ficar muito repetitivos. Eu tava numa crise que, mano, todo filme, até filme de herói, pra mim, às vezes perdia um pouco a graça se eu tentava ver pela história, porque, mano, você já sabe o que vai acontecer, mas quando você assistia escutar o Assemble lá do Capitão América e vibrar e ser criança por mais alguns minutos, cara, o filme fica incrível. E aí o 9, como não tem sentido nenhum, ele começa a incluir coisa quando ele quer, do nada, assim, coloca o ratinho e fala que é neta do Palpatine, taca o raio pra cima, destrói tudo, parece uma cobra, ela cura, que isso, não dá pra prever, entendeu? Então, eu tava emocionado de duas formas aí. Pra mim, o 9 foi fanfic. Essa é a minha maior crítica. Não, tem fanfic melhor que o 9. Sim. Também acho que foi fanfic, mas eu adorei, sou fã. O J.J. Abrams, ele só chegou e falou assim, mano, o cara ferrou tudo que eu tentei construir, então vamos fazer assim? Vamos meter fanservice do primeiro segundo até o final do crédito. É fanservice, fanservice, fanservice. E pra mim, eles tentaram fazer um Vingadores Ultimato sem a construção do MCU, porque o Vingadores Ultimato, me desculpe quem ama, eu prefiro o Guerra Infinita, porque o Guerra Infinita é um filme melhor. Não, mas isso é óbvio, todo mundo... O Ultimato, ele é só fanservice, ele se sustenta no fanservice. Se você assiste mais de uma vez, o Ultimato vira horrível. Então, é o que ele fez. Ele falou, mano, eu vou colocar fanservice sem limite, Não, cara. não foi tanto, senão teria aparecido a Sokka, teria aparecido a tripulação da Fantasma. Faltou isso. Não foi tão Não, bom. mas tem a voz. Tem a voz da Sokka, não tem? Ah, mas a voz, Tem. gente, podcast não dá... Deixa quieto. O negócio... Olha, vou te falar um negócio aqui. Eu sei que tô falando demais, mas desculpa. Realmente, Guerra Infinita é um filme melhor que Vingadores Ultimato. Mas a cena do Capitão América falando Avengers Assemble, ela tudo que a gente detona o filme inteiro. Por quê? Porque é isso que eu tô falando. Ela é uma cena que toda vez que eu assisto dá vontade de chorar. Isso, é sobre isso, é filme de criança. Ele tem que causar isso na gente. E a trilogia nova, ela tem um monte de defeito, assim, mas ela causa isso em mim. Quando eu assisto, quando eu vejo a musiquinha, quando eu vejo a Leia morrendo, esse tipo de coisa toca no fã, assim, que ele não fica, tipo, eu sei que é legal ficar racionalizando a parada e arrumando um monte. Eu sei que tem problemas cronológicos, problemas de personagem que muda de postura. Tem tudo isso. Mas a série nova, eu preferia 1000 vezes que ela fosse do jeito que é, do que se ela tivesse tudo ligadinho, mas não passasse a emoção que ela passa, mesmo comendo um monte de coisa da história pra poder passar essa emoção no final, sabe? Então ele joga fora um monte de coisa pra poder passar um sentimento no final, e ele passa esse sentimento. Por mais que ele seja cheio de efeitos, entendeu? Eu concordo com você, mas eu acho que assim, você não precisa abrir a mão de um pra ter o outro, tá ligado? Só se você for o Martin Scorsese, sabe? Se você for o J.J. Abrams, não. Então, mas é que esse é o problema. O Abrams lá, o J.J. Abrams, queria um Star Wars pra chamar de dele. Entendeu? Ele falou, meu, eu E vou não tá fazer... errado, J.J. Eu Abrams também queria um pra demais. mim. Ele falou assim, mano... Eu não vou culpar ele, não. Gente, Muito bom! eu o Eric por causa disso. Eu não esperava menos dele. Ai, meu Deus do céu. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.